Possivelmente estava na Macedônia quando ele escreveu esta carta para Timóteo. Esta epístola nos dá Timóteo de uma forma e que Timóteo realmente ele era jovem, mas Paulo passou muitas informações sobre comportamento, sobre comportamento e como ele deveria tratar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando eu começo a olhar o texto desta forma, eu vejo o peso da nossa responsabilidade. Esta igreja, levantemos sem temor, elevando a amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que é conosco, somos nossos seus soldados. Nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Sensíveis para ouvir e o coração sensível para guardar, para que possamos saber como nós pisamos em uma sociedade realmente clara, para que nós possamos apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo como comandante da história. Você me deu uma pergunta, o que é ética? Ética e moral é a mesma coisa? Eu tenho ética. Se eu tenho ética, logo eu tenho moral? Eu tenho moral. Se eu tenho moral, logo eu tenho ética? A resposta simples, objetiva. Ética é a parte da filosofia em que você aprende o que é bom e o que é ruim. O que é bom e o que é mal. O que é certo e o que é errado. Isso é parte da filosofia. Aliás, a ética toda é parte da filosofia. Toda. Mas, se a ética é a parte da filosofia que mostra o certo e errado, o bom e o ruim, alguém pode até dizer, mas eu sou ético. Eu bato no meu peito, eu sou ético. Mas será que eu tenho moral? Eu posso ser ético e não ter moral nenhuma. Eu posso ter uma ética extraordinária, mas não tenho moral. Eu tenho ética, não tenho moral. Eu tenho moral, não tenho ética. Um exemplo. Walter está dando uma aula. Sobrou o Walter de novo, né? Walter está dando uma aula. Luiz interrompe. Corta o assunto, muda de assunto, atrapalha a aula. Aí eu me levanto. E aí o Luiz me insere na conversa. Pode perguntar para o Sarraí. Fala aí, meu, fala. Aí eu corto. Ô Luiz, você interrompeu o Walter, ele está dando uma aula boa. Eu fui ético, não fui? Mas no meio dessa conversa eu solto um palavrão. Eu fui ético? Fui. Mas eu tive moral? Não. Por isso, ética e moral andam paralelas, andam juntas, às vezes se confundem, mas não é a mesma coisa. Ter ética é um procedimento que está dentro das profissões, está dentro dos ministérios. Ética está, ética militar, ética pedagógica, ética advocatícia, ética no Conselho de Administração de Empresas, ética no CRC, ética no CRP, ética no CPR, Conselho Psicanalista Regional.
Em todo canto tem ética, mas nem todo canto tem moral. Nem todo canto. O cidadão que afrontou os baianos, lá no Rio Grande do Sul, ele falou com uma pose ética, mas não teve ética e nem teve moral. Nem teve moral. Percebe que elas andam tão juntas que às vezes se confundem. Alguém vai dizer, mas ele não teve ética, ele foi um amoral. Não, ele não teve nenhuma coisa nem outra. Então a ética é o bom relacionamento interpessoal, interprofissional, interadministrativo, intermunicipal, interestadual, internacional, esse relacionamento ético. Como é o nome do russo lá que está mandando bola na Ucrânia? Putin. Ele vai dizer, não, eu estou fazendo uma guerra ética, mas a partir do momento que ele ataca um hospital infantil, ele está sem moral. Ele está sem moral. Enquanto estão brigando e bombardeando dentro dos princípios da guerrilha, porque até na guerra tem ética. Na guerra não se ataca nenhum lugar que tem a cruz vermelha, símbolo de cuidado, de hospital, etc. e tal. Quando isso acontece, ele perde totalmente a razão. Perdeu a razão, perdeu a moral. Perdeu a moral. É muito bom saber do que ética Existem algumas coisas que não se ouve falar. Eu vou apresentar algumas coisas aqui, só para o conhecimento dos irmãos. Existem normas éticas. Existem normas éticas conflitantes e não conflitantes. Existem normas éticas universais e não universais. Exemplo. Mentir é certo ou errado? É uma norma conflitante. Há lugares que mentir nem sempre é errado. Nem sempre. Em contrapartida, há lugares que mentir sempre é errado. Novamente, uma norma conflitante. E diz-se que normas não universal. Às vezes é norma aqui, não é norma ali. As normas éticas, elas sim, variam muito. Existem, além das normas éticas, os sistemas éticos. Estes sistemas éticos também variam por conta das suas normas. Também variam de acordo com o lugar. Eu vou citar um caso aqui. Um sistema ético do hedonista. O que seria o hedonista? O hedonista é aquele que vive em função do prazer. A sua ética é ter prazer. Se fazer alguém chorar lhe dá prazer, não tem problema. Só que isso também é uma norma ética conflitante. Né? O hedonista entende que o que vale é ter prazer. Se perder pai e mãe, lhe der prazer de ter toda a herança, tudo bem, deixa perder. Não importa ter prazer de possuir. Um exemplo, a Aristófanes. Suzana. Ela não se preocupou com o amor, o que ela queria ter prazer do dinheiro, da liberdade, de fazer acontecer. O hedonista quanto mais. Não importa os nardones, a menina era um empecilho ao prazer deles. O que eles fizeram? Eliminaram o hedonismo. Só que o hedonismo não fica só nisso.
sabendo que eu vou lá para o SCPC, se é que é essa sigla ainda, Serasa, mas pelo prazer de ter, o hedonista está pouco se lixando se o nome vai ser manchado. Ele quer ter o prazer. Eu quero ter o prazer de dizer o que o irmão Raimundo tem, eu tenho também. Ah, não. O que o Walter tem, se o Walter comprou lá um Gran Siena 2019, o Walter, tomara que seja, o carro é bom. Eu vou comprar no mínimo 2019 também, nem que eu fique falido, nem que meu nome vá para o Serasa, mas eu vou ter o prazer de ter. Então, o hedonista, o prazer dele, a ética dele é ter prazer. E esta ética, esse prazer, não fica só nisso, vai também nas coisas mais chulas, nas coisas mais promíscuas, vai nas coisas mais horríveis. Não tem, para o hedonismo não tem esse negócio, mas que vergonha. Não importa ter prazer, importa dizer, eu tenho. Outra coisa que o hedonista faz, todo mundo é a favor de que se compre um púlpito para as palestras. Ele tem o prazer de dizer não, só para ter o prazer de ser contra. Eu sou contra, mas irmão, não importa, eu sou contra, mas você explica por quê? Não, explica é porque sou contra e ponto. Não tem uma justificativa. O prazer dele é, eu fui contra, eu disse não. Esse não importa se trouxe desespero, se trouxe agonia. Não, eu tive o prazer de dizer não. Eu tive o prazer de ganhar. Eu tive o prazer de resolver o problema. Um exemplo, Judas. Judas precisava das 30 moedas? Não. Não. Mas o prazer de fazer algo contrário ao que todos estavam fazendo. Judas podia resolver o seu problema com arrependimento e confissão? Podia. Ele resolveu assim? Não. O prazer de eu criei, eu resolvo. Se for pouco, o hedonista muito mais. O hedonista muito mais. O prazer de sobressair, de se destacar. O hedonista, muitas vezes, ele prefere sofrer, perder, pelo prazer de contrariar alguém. Simples. O senhor já viu? Nossa, o filho do seu fulano, doutor Beltrano, empresário, estava assaltando. O prazer de aventura. Ele não precisa daquilo. Mas é o prazer. É diferente, esqueci o nome que se dá, aqueles que roubam pequenas coisas, ixi, eu já falava dele. Não, ele é. Gente, fugiu aqui. Não? É isso aí. Ele não precisa, ele rouba, mas o hedonista é diferente. O hedonista não se preocupa se vai ser visto, se não vai. É o prazer da aventura. Se isso me dá prazer, bom. Se me dá prazer brigar com o meu melhor amigo, tá bom. Amanhã você volta a ser meu amigo, mas hoje eu vou te pôr por baixo, hoje eu vou te detonar, eu tenho prazer nisso. Cleptomaníaco, é isso aí. Cleptomaníaco, aquele tem mania. Ele está aqui, ninguém está vendo, dá um jeitinho de levar um lenço, ele leva um garfo, ele não rouba coisas grandes. Agora, este outro não. Ele faz questão de sobressair. Se isso lhe dá prazer, ele vive em função de prazer. Não importa
importa se ele vai ser condenado, não importa se ele vai ser execrado, importa é ter prazer. O prazer é quem manda. Voltando ainda nas normas conflitantes, as normas que eu falei da mentira, é preciso tomar cuidado, que às vezes, pelo fato de ser uma norma conflitante, nós ficamos meio em embaraço. E agora, mentir é ou não é errado? Então, mentir é ou não é errado? É uma norma conflitante, nem sempre mentir é errado. Mas também nem sempre mentir é certo. Será que o hedonismo aproveita alguma coisa disso? Não. O hedonismo não está nem preocupado se é norma ética, se é norma conflitante, não conflitante. Não está nem um pouco preocupado. Não está preocupado, ele entra no situacionismo, a norma situacionista. Qual seria para ele? A situação minha é de prazer. Se é de prazer, bolas, se é conflitante ou não. Estou nem aí. A situação é essa, eu quero ter prazer, ponto, pim. No I, ponto final. Então ele não está preocupado se é uma norma conflitante, não conflitante, se às vezes é conflitante, às vezes não é, parcialmente conflitante. Não, ele não está nem um pouco preocupado. É universal? É universalmente conflitante ou não? Também não está preocupado. A situação do hedonista é simplesmente ter prazer. Conheci um homem, eu o levei ao diaconato quando eu era seminarista ainda, eu fui meio abusado para meu tempo. E hoje ele é pastor, acabou sendo meu aluno na faculdade. E ele dizia que o prazer, o sonho dele de prazer é meter a faca no crente só para ver o sangue do crente correr no seu braço. Se Deus não o transformasse, ele seria um hedonista terrível e cruel. Os irmãos acham que ele faria isso? Faria. Ele foi transformado. O que eu quero abrir esse parênteses? Toda e qualquer manifestação, seja de hedonismo ou não, alguma coisa contrária aos princípios da palavra de Deus, poderá ser transformado, mudado pelo próprio Deus. Mentira. Mesmo mentira com mal, mentira com bem. Porque, por exemplo, meu pai me liga, não tá bem, sei que ele tá mal. Não era mais fácil ter falado a verdade do que está acontecendo, para no futuro eu falar, ele fala assim, mas você falou para mim que ela tá bem. Você está vendo porque é uma norma conflitante? Aos olhos de alguém, ele não está errado. Aos olhos de alguém, ele está tentando te poupar de uma preocupação. Por isso que é conflitante. Há um conflito entre o certo e o errado. Mas entre o certo e o errado, o que nós devemos fazer? Ponto. É uma informação. O que eu estou falando aqui é uma informação para conhecimento. Porque para nós mentir, por que nós mentir errado? Professor, e por que é pecado? Porque vai contra os princípios de Deus. E quando vai contra os princípios de Deus, o que a Bíblia diz a respeito da mentira? João 8,44. Por isso que a ética cristã, daqui a pouco nós vamos ver, é diferente da ética universal. A ética universal, ela pode ser uma norma conflitante ou não conflitante. Para nós, não tem nada de conflitante, porque mentira é sempre errado. Pode ler. Gostei que o pai com o diabo queria satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi possível desde o princípio e transformou na verdade.
falei de ética conflitante quanto à mentira. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Irmãos, vamos tomar um café agora, que depois a gente pega direto? O que vocês acham? Melhor? Então vamos fazer uma pausa, vamos ter uma oração, vamos tomar um café e voltar para concluir. Tem muita assunto ainda pela frente, essa foi a primeira parte. O seu nome já nos dá uma noção. Ética prudencial já nos dá uma noção de onde ela veio, por que ela tem esse nome. Onde a ética prudencial ela deve ser começada? Ética prudencial vem de prudência, né? Ela vem de uma palavra do grego, phronesis, prudência prática, sabedoria prática. Essa é a questão do grego phronesis. Essa phronesis, ela tem exatamente esse nome de prudência, de sabedoria prática, e ela deve começar em casa. A sabedoria prática, prudência. Eu tenho que ser prudente com o meu neto. Se o meu neto não me vê lendo a Bíblia, eu vou poder cobrá-lo disso? Não. Prudência, então, ética prudencial. Eu tenho que ter cuidados hoje para não ter que cobrar amanhã. Ética prudencial. Se eu quero que a minha casa, as pessoas não tenham o que falar, eu tenho que ter atitudes na minha casa que condiga com aquilo que eu prego, que eu ensino na igreja. Ética prudencial. Essa ética prudencial, ela começa em minha casa. Prudência também é sabedoria do viver. Prudência. Então, sim, eu tenho que ter essa ética prudencial para que as minhas atitudes se transformem em ensino dentro da minha família. Prudência. Eu não vou arriscar destruir uma vida que está começando porque eu não tive prudência nas minhas atitudes. Nós imaginamos se meu neto via lá em casa, eu brigando com a irmã Deise, xingando a irmã Deise, ofendendo a irmã Deise, que prudência eu estou tendo em relação ao futuro dele? Então, a ética prudencial, ela está voltada para o futuro, se não meu, mas de terceiros, daqueles que vêm após mim. Imagine se menino está lá em casa, vovô chega, não lava as mãos, senta na mesa, come, o vovô chega, não lava as mãos, janta, do jeito que chegou, vai dormir. Estou tendo prudência com a manhã dele? Não. Então, a ética prudencial é a ética do viver, do viver amanhã. Prudencial, é prudente que eu devo ser. Eu tenho que ter cuidados com aquilo que eu estou passando. Lembra daquela ilustração? Estrada, sol de 40 graus, garganta seca, o pai diz para o filho: filho, fica de olho na estrada, o papai vai entrar na cerca e pegar uma melancia para nós dois. Mas por que, papai? Porque o dono pode aparecer, então o papai vai pegar. Na hora que ele entrou, na hora que ele pôs a mão na melancia, papai, corre! O homem saiu todo, passou por baixo da cerca, deu uma esfolada na camisa. Que foi, filho? Está vindo alguém? Não, papai, mas Deus está vendo. Você não disse que Deus é tudo? Você não disse isso? Olha a falta de prudência. Eu ensinei, mas não
pratiquei. Faltou ética prudencial. Faltou. E detalhe, não só crianças, mas adolescentes também. Adolescentes também. Às vezes o menino vê a mãe tratar o pai de qualquer forma, ou o pai tratar a mãe de qualquer forma, ele vai tratar ambos da mesma maneira. Faltou prudência, ética prudencial, atitudes que vão gerar o amanhã na vida de terceiros. E esses terceiros, pequenos, médios, adolescentes. Essa é uma questão de ética prudencial. Eu destaquei essa, porque essa está de acordo com a igreja. Pastor, tem outras? Irmãos, se nós fôssemos, por exemplo, no seminário, se for para lecionar ética, pelo menos 3 semestres. Infelizmente não dá tempo. O professor puxa a linha e deixa desenvolver. Pega pontos principais e desenvolve. Mas essa é uma delas que é muito importante. Não já viram que tem sobrinhos que diz aqui, eu quero ser igual ao meu tio, porque ele estava tendo ética prudencial, atitudes. Se o menino não vê você orar, senta à mesa, come feito um murroso, não ora, deita, não ora, levanta, não ora, sai, não ora, volta, não ora. Está faltando prudência no teu ensino de vida cristã para o menino. Está faltando. O amanhã dele será o quê? Uma pessoa que não tem critérios de comunicação com Deus. Não tem a preocupação de se aproximar a Deus. A culpa é dele? Não. É dos pais dele. É dos pais dele e daqueles com quem ele convive. Seja avô, avó, tio, assim por diante. Ética prudencial. Essa sabedoria de viver, ética prudencial, também nas palavras, né? Também nas palavras. Não já viram aquele hino que fala palavrão? Ele aprendeu sozinho? Faltou ética prudencial. Aí o menino estava em casa com a mãe e fez uma bobagem lá, a mãe brigou com ele, soltou um palavrão, a mãe foi e deu um tapa nele. Por que você está me batendo com esse palavrão? Por que o papai fala e você não bate nele? Cadê a ética prudencial? Ética prudencial, sabedoria de viver. Eu tenho que saber viver de maneira que eu sirva de exemplo para os pequenos, para os crianças, para os adolescentes e até mesmo para os novos convertidos. Irmãos, os novos convertidos precisam da nossa ética prudencial. Se dentro da igreja ele é novo convertido, vê eu criando uma UE para tudo quanto é coisa, um dia que ele tiver condições de votar ou qualquer coisa, ele vai criar uma UE também. Mas a culpa é dele? Não. Faltou-nos ética prudencial. A prudência, a sabedoria, a ética do viver. Eu tenho que viver levando as pessoas a conhecer uma mudança de vida. Elas têm que conhecer isso. Antes de partir para uma outra assunto, eu quero falar também antes de falar da ética cristã, que é o próximo assunto, eu quero falar de um outro assunto. Um assunto meio pesadinho. Bom, vamos entrar na ética cristã primeiro. O que seria a ética cristã? Será que quando eu digo ética cristã eu estou excluindo a razão? Eu me prendo na ética cristã e excluo a razão? Não importa, a razão não quer dizer nada. Eu estou escudado na ética cristã? Não. Não devamos pensar na exclusão dela. Antes, pelo contrário. Muito antes, pelo contrário.
A ética cristã absorve para si a razão. Ela absorve para si a razão. Alguém abre a sua Bíblia aí, 2 aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. Vamos ver a questão de ética cristã. 10:5, tá só? Isso. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento e obediência de Cristo. Levando cativo. Ela, a ética cristã, absorve tudo aquilo que está contrário. Ela traz para si e faz uma transformação. Eu posso matar? Posso. Eu devo? Não. A ética cristã absorveu a questão de matar. Não fica, deu para entender, moço? Sim. Não fica dúvida. As razões, eu tenho razão de sobra para falar mal dele ou dela, para fazer acontecer, para virar a cara, para nunca mais dar bom dia. Bom, tem razão? Tem. Mas a ética cristã absorve, porque a Bíblia diz que o amor tudo supera. Então a ética cristã está embasada no amor. E o amor tudo supera, então ele envolve tudo isso e faz uma transformação. Ética cristã. A ética cristã e a secular tem algumas diferenças. Tem algumas diferenças. Eu não vou apresentar todos aqui porque eu procurei enxugar. Veja, a ética secular, ela é descritiva. Ela só descreve as coisas. Não matar, não roubar, não isso, não aquilo. Fazer bem, não importa quem, faz parte de uma ética secular. Ela é descritiva. A ética cristã, ela é normativa. Existem normas nela. Na ética secular, bateu, levou. Na ética cristã, bateu, ofereceu. Na ética secular, se fizer para mim, tentou. Na ética cristã, ela é normativa. Fez, estou pronto para perdoar. Na ética secular, eu odeio quem faz isso comigo. Na ética cristã, mesmo assim, eu tenho que amá-lo. Eu tenho que amá-lo. Eu não posso ter o sentimento comum. Deu para entender o descritivo e o normativo? Na ética secular, ela é relativa. Ela é relativa. Eu ofereço a mão ou não se eu quiser. Eu vou ser ético com fulano, mas com Beltrano não serei. É relativo. É de acordo com o que eu penso. Por isso que ela é relativo. Relativo. A ética cristã é absoluta. Enquanto tiver tempo, fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Percebe o relativismo de uma e a normativa da outra? É norma. A ética cristã não é simplesmente escrever e você escolhe. Ou é ou deixa de ser. A ética secular, ela é situacionista, de acordo com a situação. Hoje eu estou numa boa, vou até ignorar, não vou levar em conta. Falou bobagem, deixa para lá. Outra hora, se me pegar nas avessas, já na ética cristã, não. Na ética cristã é diferente. Ela é direcionista, ou seja, ela é direcionada a quem tem Jesus como seu. Então não tem diferença. Na ética secular, eu posso agir assim ou assado. Na ética cristã, não, é direcionista. Eu tenho que ser assim, é norma. Ponto. Qual é a norma? Amar a todos.
Amar. Perdoar, mesmo quem nos ofende. Jesus não deu exemplo? Sendo esbofeteado, judiado. Pai, perdoa-lhes. Então, essa é uma norma ética cristã. Como eu disse também, a secular é situacionista. Conforme a situação, já a ética cristã, veja lá, Salmo 119, 105. Lâmpada no meu caminho, para o meu caminho. A ética cristã, ela clareia o caminho, ela abre os caminhos, ela direciona. Não é situação. A ética secular é de acordo com a situação. A ética cristã não. Ela abre os caminhos, ela conduz. Josué 1, 7 a 8. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer você andar. Ética cristã direcionista conduz para o sucesso, conduz para aqueles que obedecem a Deus triunfem, para aqueles que servem a Deus andem na sua presença e conquistem degraus elevados. Isso é ética cristã. A ética secular, ela é mutável. Isso eu perdoo, mas aquilo não. Olha, falou mal de mim, tudo bem, mas falou mal da minha família, o bicho pega. Não, se falou da minha família, eu saio, eu viro as tamancas, eu bato, eu quebro, eu arrebento. A ética secular, ela é imutável. A ética cristã é imutável. Perdoar sempre, amar sempre, cooperar sempre, obedecer a Deus sempre, fazer a vontade de Deus sempre, não muda. A ética cristã, ela é imutável. Quando estiverem vós fazer bem a todos, sim. Jesus fez isso alguma vez? Na cruz. Ele podia ter feito bem a todos, mas só fez a um por quê? Só um, ele foi ético, ele não forçou ninguém. Ele foi ético. Mas aquele que fez até ele, João 6, 36, 37. Vê como ele não muda. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora sejam viverem. Todo aquele que o Pai me dá, receberá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Imutável. Em todo tempo Deus é amor. E às vezes nós não entendemos. Nós faltamos com a ética para com Deus. Mas perdoar um assassino, um ladrão. Mas o que é que ele diz lá? O Filho do Homem veio buscar e salvar 19:10 de Lucas, que se havia perdido. Não muda. A ética cristã, ela é imutável. E nós precisamos ser imitadores de Cristo, como Paulo fora. Mas Paulo perdoou alguém? 16, 25 a 31, Casteirão de Filipe. Depois de ter tomado uma piaba bem dada, de 30 navegações, ainda foi pregar o evangelho para o homem. Isso é ética cristã e não muda. Não muda. Para fechar essa parte, nós devemos concluir
E podemos até dizer que ética cristã é o modo de viver de um crente. E esse modo de viver ensinado por Jesus, narrado nas Escrituras. É o modo de viver ensinado por Jesus e que está narrado nas Escrituras. Mateus 22, 29. Ensinado por Jesus conforme a Escritura falou. Isso. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondeu e disse: errais, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí está. As normas da ética cristã estão contidas aonde? Então, se eu não quero errar, se eu quero ter ética cristã, o que eu tenho que fazer? Examinar as Escrituras. Isaías 16:34. Buscai no livro do Senhor. Eu tenho que examinar. Quando nós dizemos que a Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática, é o compêndio de ética cristã está ali. Toda atividade tem o seu compêndio de ética. Quando eu entrei para a psicanálise, comecei a estudar, a faculdade me mandou lá. Nós temos um livro de ética aqui, que se você pisar na bola, você está fora dele. Saí, me formei e tal, pedi ingresso no conselho. Eu tive que observar o compêndio de ética. A ordem dos pastores tem lá um compêndio de ética. O CRC, Conselho Regional de Contabilistas, tem lá o seu conselho de ética. Toda atividade tem o seu conselho de ética. Toda. E na vida cristã tem? Tem. Qual é? A Bíblia. É a Bíblia. Como é que eu vou me conduzir eticamente? Lucas 6:31, Mateus 7:12. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Compêndio de ética, eu preciso tomar cuidado para não trazer o meu passado de presente. Paulo diz lá aos Filipenses: esquecendo-me o que para trás fica. Compêndio de ética. Ponto. Se teu irmão pegar contra ti, não vai lá bater nele e dizer que você está errado. Se teu irmão pegar contra ti, vá atua ele. É questão ética, ética cristã. Eu não tenho que meter pedra nele, chamar minha luz para bater nele. Não, vá até ele. Eu preciso ter ética de não julgar a Deus. As pessoas perdem, mas como é que Deus perdoa um homem desse? Isaías 55, 7 e 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são muito mais altos que os seus, muito distantes. Questão ética cristã. Ética cristã. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Deu para entender alguma coisa? Não entendeu coisa nenhuma? Muito bom. Peguei e colocar em prática, né? Para fechar esse nosso encontro, vamos falar de algumas questões éticas do nosso dia a dia. Principalmente da igreja, né? Entre irmãos em Cristo, família, familiares. Mas antes me permita falar de uma nova ética chamada antinomismo. Do grego anti, contra, non, lei. Antinomismo, contra a lei. Hã? Alguém falou para mim? Sim? Repete para mim se escrever certo. Antinomismo. Ah, não escrevi certo.
contra. As pessoas têm a mania de dizer assim, fulano é antiético. Mas por quê? Porque ele intromete na conversa do outro, mas ele não é antiético, é sem ética. Ser sem ética é uma coisa e antiética é outra coisa. Ser sem ética é falta de atitude decente no seu procedimento, no seu relacionamento com terceiros. E antiético é contra-ético, é alguém que discorda de tudo que é ético. Já vamos intrometido, né? Como é que é? Intrometido. Prometido. Já vamos intrometido. O antiético nas igrejas jamais deverá acontecer. Como eu disse, antes é contra. O nome é ética. Eu sou contra a ética. Eu sou contra um bom relacionamento. Eu sou contra um bom entendimento. Eu sou contra, por exemplo, a ética prudencial. Eu sou contra. Na sua casa você faz o que quiser, xinga, fala palavrão, anda nu na frente dos vizinhos. Não. Eu sou contra essa ética. Existe ética da decência, por exemplo. A ética estética, que eu pretendia falar até por causa do horário, vou deixar para outro dia. Tem várias normas éticas que a gente podia falar, mas fica por outra vez. Mas, por exemplo, ética estética. Ética estética está relacionada à beleza. Só que eu preciso tomar cuidado, porque às vezes o que, na minha opinião, é beleza, mas pode se transformar em escândalo para terceiros. Aí já entram algumas normas éticas e essa é conflitante. Eu não posso ter a ideia do meu prazer que traga escândalo para terceiros. Então fugiu totalmente a ética. Então, ética estética, ela existe relacionada à beleza. E antiética não tem nada a ver com sem ética. Eu sou antiético com esse negócio de roupa. Nada a ver. Nada a ver. Você tem que ser sempre ético. Deve ser sempre ético. Procure ser sempre ético. Aliás, essa questão de antiética, vocês seminaristas vão perceber isso, ela começou, na verdade, com a ideia de Martinho Lutero. Porque para Lutero, a partir do Evangelho, acabou esse negócio. Acabou esse negócio. O meu negócio não tem esse negócio de ética, deixar de ser ética. Para mim, o Evangelho e a fé é o bastante. Mas não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Mesmo os mais ferrenhos defensores de Martinho Lutero vai discordar disso. Por que vai discordar? Porque o próprio Cristo foi ético. Ele entra na sua casa de qualquer maneira, diz: eu vim aqui salvar todo mundo. Eis que estou à porta e bato. Ética. E, no caso, essa ética cristã, prudencial. Jesus foi prudente. Ele foi prudente. Então, na ideia de Lutero, teve fé e o Evangelho, pronto, não precisa mais de lei, lei a criação do homem. É por aí? Não. O grande Martinho Lutero, nessa questão, acho que andou pisando no tomate, né? Esmagou o tomate. Mas era a ideia dele. Agora, onde fica a minha ética? Respeitar a opinião dele, posso discordar. Mas não vou dizer que ele é um perdido, que ele não é um salvo, por causa de uma bobagem. Quantas bobagens eu posso falar um dia, ou já não falei, nem por isso deixei de ser salvo. Então, a ética prudencial, não julgar para não ser julgado. Prudência. Porque à medida com que julgares, vos julgarão a vós. Então, ética prudencial. Eu não posso determinar que fulano está perdido por causa de um erro, por causa de um pecado. Então, Lutero aí tinha essa ideia. Teve fé e está no Evangelho, não precisa cumprir lei nenhuma. Não. E, enquanto não há lei, não há erro. Essa rua nossa aqui, ela sobe ou desce?
Tanto faz. Por quê? Porque não tem nenhuma placa lá. Se tiver uma placa, é lei. Só desce. Então, quem subir está infringindo a lei. Não é que ele seja antiético. Ele desconhece a responsabilidade do cidadão em relação à lei. É diferente. Desconhecimento, falta de conhecimento, não quer dizer que alguém é contra a lei, é antiético, é contra a ética. Não. Falta conhecimento, falta informação. E a igreja, ela tem essa responsabilidade de passar, de ensinar. Só que aqui, né? Quem veio porque teve interesse. Diferente. Bom, você não tem que ficar no saído. O Rodrigo está sendo responsável por alguma coisa. Não mexi com ele, né? Esqueceu. Aí, ele anuncia lá. Vou fazer isso e aquilo e aquilo. Aí eu saio na frente e anuncio, olha, o que o Rodrigo quer fazer, irmãos, é isso, é isso, é isso. Faltou ética. Quem é o responsável? É ele. Eu não tenho que entrar na frente. Eu não tenho que me intrometer. Eu tenho os meus afazeres, devo me prender a eles. Simples. Se é ele que vai fazer, o Walter vai fazer uma comunicação para o Dia das Mulheres. Aí o Walter vai lá, irmãos, cheguem antes das 12 horas para nós batermos um papo. Aí eu vou na frente. Sim, irmãos, olha, eu já tenho até uma ideia para a gente brincar aqui. Não, está errado, faltou ética. O responsável por isso é ele. Quando muito eu posso me reportar a ele e sugerir, dar uma ideia, não está na frente. Falta de ética. Eu ponho um aviso lá. Vai ter ensaio de vozes. A pessoa olhou, já bota um aviso embaixo. Deixa o aviso sair primeiro, seja ético. Você já põe um embaixo como que se o meu aviso não tivesse valor. O seu é que tem que ter. Você não pôs nada, mas quando me viu pôr, falta ética. Sim? Posso fazer o aviso da palestra.